bem-vindos a você que está aí online. Que Deus te abençoe, que você possa estar recebendo do Senhor a graça e a paz dele sobre o teu coração. E eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmos 77. Salmos 77. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 13 e 14. Salmo 77, versículo 1 e versículo 14. 13 e 14. Amém? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. Então, nessa noite, nós estamos aqui para elevar a nossa voz ao Senhor, amém? E Ele vai te atender. A palavra de Deus fala que nós devemos bater e a porta vai se abrir. Mas nós precisamos bater na porta para ela poder abrir, amém? Então, bata, Deus vai ouvir a tua voz. Deus vai atender ao teu clamor. Elevo a minha voz ao Senhor Deus. Ele vai ouvir e te atender, amém? E lá no versículo 13 e 14 fala assim: o teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o nosso Deus que opera as maravilhas. E entre os povos tem feito notório o teu poder. Existe um caminho em Deus. E aqui a palavra dele fala que é um caminho de santidade. E que Ele é um Deus poderoso e grande, que opera maravilha e que faz grandes coisas com poder e graça. Amém? Então Ele vai fazer. Então nós precisamos, a Bíblia fala assim também: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no seu meio, no nosso meio. Então a nossa santidade, nós temos que buscar ela diariamente. Nós temos que nos esforçar para buscar essa santidade. Se nós queremos ver a Deus operando maravilha no nosso meio, na nossa vida, comece em mim as maravilhas de Deus, amém? Comece em você as maravilhas de Deus. Então, para que as maravilhas de Deus, o poder de Deus se manifeste, é necessário que eu dê passos. E esse passo, esse é um caminho que eu tenho que trilhar. É buscar a minha santidade, buscar estar na presença de Deus, levar a minha voz, levantar a minha voz a Deus. E Ele vai atender com poder. Ele vai responder a sua oração, a minha oração, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos ter um momento agora de elevar a nossa voz. Agora nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos agora declarar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Agradecer a Ele pelo ar que você... Agradecer a Ele pelo ar que nós respiramos. Agradecer a Ele pela sua bondade. Aleluia. Aleluia, feche seus olhos, comece a agradecer a Deus, a dizer aí, talvez você diga assim: ah, mas hoje eu não tenho nada para agradecer, o meu coração está muito triste, pastora, eu tenho visto tantas coisas, eu tenho ouvido tantas coisas, mas a palavra de Deus nos fala assim, querido e querida: a alegria do Senhor é a nossa força. Não olhe para as circunstâncias ao teu redor. Não olhe o que aconteceu hoje, essa semana, ontem, o mês passado. Mas olhe para o teu Deus que te dá poder. Olhe para o teu Deus que te dá poder. Porque se você se santificar, se você reconhecer quem Ele é na tua vida, Ele vai fazer maravilhas no teu meio, aleluia. Ele vai fazer, e Ele já está fazendo, eu quero dizer, Ele já está fazendo. Então comece a agradecer. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada porque o Senhor nos resgatou para perto de Ti, Senhor. Nós andávamos longe da Tua presença, andávamos longe dos Teus caminhos, mas a Tua graça, Arabaxã, nos alcançou, aleluia. O Teu amor, o Teu perdão, a revelação do Teu Filho, aleluia, da Tua salvação nos alcançou, aleluia. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício na
naquela cruz. Obrigada, Jesus, pelo teu amor derramado, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia, pelo teu amor, pela tua bondade que nos alcançou, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, aleluia, que nos alcança todos os dias, aleluia. Obrigada, Senhor, porque através do teu amor, da tua graça, do teu perdão, nós podemos andar num caminho, um caminho novo e vivo, Pai, que tu tens para nós trilharmos, ó Pai. Ajuda-nos a trilharmos o teu caminho, Senhor. Ajuda-nos a andarmos no teu caminho, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Toma-nos pela tua mão, Rabaxandalaia. Toma-nos pela tua mão, Senhor, todos os dias, Pai, e nos leva para a tua presença, Senhor, porque na tua presença há plenitude de alegria, aleluia. A plenitude, eu quero sentir eu quero sentir a tua plenitude, Pai. A plenitude de alegria que há na tua presença, aleluia. Que não depende de circunstância, Pai. Não depende de coisas, ó Pai, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a tua vontade, Pai, esse vai permanecer para sempre. Ei! Aquele que faz a tua vontade vai permanecer, abaixandalabas. Aquele que faz a tua vontade, aleluia. Paulo falou, Senhor, que ainda que o meu homem interior ele se corrompa, mas cada dia o meu homem vai se renovando na tua presença. Eu quero me renovar na tua presença, Senhor. Eu quero me renovar na tua presença, Senhor. Não deixe as circunstâncias, os obstáculos, os desafios, ó Pai, nos impedir de nos renovar, de estarmos diante da tua presença. Derabachandalabas. Ajuda-nos a estarmos diariamente, a estarmos contigo todos os dias, na tua presença, porque mais vale um dia na tua presença, aleluia, do que em outras partes 1000, mais vale um dia na tua presença, e eu quero estar na tua presença, Pai. Por isso vem nessa noite e fala ao nosso coração, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Jesus maravilhoso. Ministra ao nosso coração nessa noite, papai. Queremos estar aqui com o nosso coração quebrantado, Pai. Dispostas a ouvir a tua voz, Pai. E obedecer a tua voz, Pai. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus, onde você estiver. Deus se faz presente. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé.
minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos declarar mais uma vez, e cada vez que a minha fé, a nossa fé é aprovada, Deus nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos estar cada dia mais perto de Deus, mais próximo dele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. Perto quero estar, junto até os pés, Senhor, junto a teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei. Declare somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, te louvarei, te louvarei. Nós queremos te louvar, Senhor. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Assim mesmo, continue aí onde você está, orando ao Senhor. Olha ao Senhor, dizendo: somente a ti adorarei, somente a ti adorarei, somente a ti adorarei. Declare que a única pessoa digna de ser adorada é o Senhor, é o Senhor. Você que está aqui presente, você que está aí na sua casa, declare que somente ao Senhor adoraremos. Deus, assim como nós terminamos de cantar, agora nós queremos declarar com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo, que somente a ti adoraremos. Independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo, ó Deus, nós adoraremos a ti. E nós dizemos com João ali em Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós clamamos, nós te desejamos e nós dizemos: ora vem Senhor Jesus, a quem nós aplaudimos, exaltamos e adoramos. Aleluia. Amém. Pode assentar, você que está aqui presente, você que está acompanhando. Se você quiser compartilhar esse link, vai ser muito importante, porque nós iniciamos domingo aqui compartilhando tempo do fim. E hoje, com você presente aqui, com você nos acompanhando, vamos continuar falando sobre o tempo do fim. Nós compartilhamos que existem 3 escolas teológicas que ensinam sobre o tempo do fim e a volta de Jesus. A pré-milenista, a milenista e pós-milenista. Cada uma tem uma compreensão, um entendimento, porém as 3 acreditam na volta de Jesus, cada uma acredita num período. E nós entramos na palavra para mostrar que o mais importante é você ter uma experiência pessoal, real com Jesus e estar pronto para encontrar-se com Ele. Está pronto em qualquer circunstância.
E essa canção foi muito especial, porque eu vou dar continuidade e ainda não entraremos nos sinais. Nós pontuamos aqui 16 sinais que antecedem a volta de Jesus, mas é muito importante para você que aqui está, para você que está nos acompanhando aí via online, entender que para nós vivermos intensamente esta vida que a Bíblia relata, que a Bíblia mostra, que a Bíblia ensina, tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, você precisa ter uma convicção que você nasceu de novo, que você está pronto para subir com Jesus, que você foi transformado e você o aguarda, você o espera e você deseja a volta dele. E para você entender bem os sinais, entender bem o tempo do fim, é necessário você compreender que a grande tribulação vai acontecer, é uma realidade que Jesus falou, e para tudo isso ser real e você compreender, é necessário entendermos a origem do mal. E lá em Isaías 45:7, que eu leio para você, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. O mal é conflitos, desgraças. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Repita comigo: eu, o Senhor, faço todas estas coisas. É o Senhor que faz todas as coisas. E hoje pela manhã, no meu devocional, eu fiquei impactado quando veio à minha mente textos bíblicos que eu já sei até de cor, já conheço eles. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis 2, 9, eu já conheço ele, você já conhece, você já sabe, nós já sabemos, nós já conhecemos. E diz assim: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, digo, agradável à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento, ouça, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. E quando eu estava no meu devocional e isso veio na minha mente, foi uma coisa assim que, como eu falei domingo, eu até fiz aqui a apresentação, entrando aqui com a venda nos olhos, e a dificuldade para me locomover daquele lado lá do prédio até aqui no altar, o Gama teve que me conduzir, e aí chegando aqui tirei a venda para usar o texto do Salmo 119, 18, que diz: desvendo os meus olhos para que eu veja, contemple as maravilhas da sua lei. E hoje eu fiquei maravilhado, porque já faz mais de 35 anos que eu li esse texto e reli, estudei, reestudei, e hoje eu fiquei impactado quando diz que Deus colocou ali no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu uma ordem para Adão e uma ordem para Eva. E para nós então entendermos o tempo do fim, entendermos e compreendermos bem a grande tribulação, compreendermos as profecias, precisamos então estar consciente daquilo que nós já sabemos, nós já conhecemos, mas nós agora passarmos a não só conhecer, não só saber, mas viver. Viver sabendo e crendo e desenvolvendo o que? Deus criou o bem e Deus criou o mal. Mas o desejo de Deus era que houvesse o desenvolvimento apenas do bem. O que ele fez e colocou no jardim do Éden foi coisas maravilhosas, para que o homem, Adão e Eva, pudessem desfrutar. E para Deus dar plena liberdade, ali no meio do jardim ele colocou a árvore do bem e do mal e disse: olha, vocês não vão comer dessa árvore. O bem e o mal então foi criado por Deus, disse Isaías. E aonde que ele foi criado? Foi colocado ali no meio do jardim do Éden, para que eu e você pudéssemos, vendo ali na pessoa de Adão e Eva, a árvore do bem e o mal,
decidir não usar, não comer, não pegar o mal. Mas infelizmente, Eva e Adão e Eva, não conseguiram obedecer. E, desobedecendo, atraíram sobre eles e por extensão sobre todos nós o mal que se arrasta por todos esses milhares de anos. E agora nós estamos vivendo o tempo do fim. Não é o fim, como eu falei domingo, não é o fim, mas é o tempo, é o início das tribulações. Não é a grande tribulação ainda, mas é o início, e os sinais estão visíveis. Mas para você entender por que Deus está permitindo então essas dores, essas tragédias, essas situações das mais diversas, você precisa entender a origem do mal. A origem do mal. Por que você precisa entender a origem do mal? Opa, fui eu que... Por que você precisa entender a origem do mal? Porque é Deus que fez o mal. Deus que criou o mal. E criou e colocou, mas não desenvolveu. E por que o mal se desenvolveu? E isso que me chamou a atenção. Por que o mal se desenvolveu? Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. Então a desobediência de cada um de nós, a começar em Adão e Eva, traz a consequência da nossa ação, tanto de obediência como de desobediência. Voltando a falar mais devagar. As consequências das nossas ações de obediência ou de desobediência vão causar as consequências. Adão e Eva não obedeceram e sofreram as consequências do mal. E qual foi a consequência do mal? Serem expulsos do jardim, serem afastados da presença de Deus. E aí, depois de serem expulsos do jardim, afastados da presença de Deus, veio coisas terríveis sobre eles. E nós precisamos então entender Jó, capítulo 10, ou melhor, Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó está dizendo: mulher, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Entender Amós, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: é o Senhor que permite, é o Senhor que manda o bem e também o mal sobre a cidade. Então, queridos, nós vamos entrar no próximo slide, e lá deu um pane no Data Show, eu vou mudar aqui, mas eu vou acompanhar desse lado de cá, senão não vai dar para mim ver. Ação do diabo somente com a permissão de Deus. Muitas pessoas têm a compreensão de que todo mal procede do capeta, procede do diabo, procede do Deus do chiqueiro, procede de Satanás. Não, eu vou mostrar para você na Bíblia que a ação do diabo somente acontece com a permissão de Deus. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 6, está registrado. Você vai ler os dois capítulos, mas está registrado nesses dois versículos que o diabo só pôde agir na vida de Jó quando Deus permitiu. Sem a permissão de Deus, o diabo não poderia tocar na vida de Jó. E nem todos os que sofrem é consequência de pecado. Porque veja, Deus tinha o seguinte conceito em relação à pessoa de Jó: homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desviava do mal. E mesmo com esse conceito, então Deus permite que Jó seja provado. E toda prova, todo deserto, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ouça isso, eu já falei aqui várias vezes, mas não me custa novamente repetir. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai ser provado para ser aprovado. Repetindo, todo homem de Deus,
toda mulher de Deus vai ser provado para ser aprovado. E Jó foi provado por Deus e atacado por Satanás, mas Satanás só o atacou com a permissão de Deus. E é tão claro isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz assim, que Jesus tem nas mãos dele a chave do inferno e da morte. Então o diabo só pode fazer qualquer tipo de ação se Deus o permitir. Caso contrário, ele não pode agir. E aí, nós precisamos descobrir o seguinte, agora está uma luta aqui para mim, porque lá desaparece. E aí eu fico com dificuldade. Aqui está andando certinho, né? Nós precisamos então descobrir que a ação do diabo somente com a permissão de Deus, e por isso eu preciso desenvolver uma coisa muito importante, desenvolver a oração preventiva. Qual é a oração preventiva? A oração preventiva é a oração que pede para Deus nos preservar do mal. Por que que nós precisamos ser preservados do mal? Agora, voltando o slide, ouça o que está em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20 e 22. E eu quero ler esse texto aqui e sugerir que depois você possa ver com muito cuidado todo o contexto do capítulo 18 de 2 Crônicas. Eu vou ler os versículos 20 e 21, mas vou convidar você a depois ler todo o capítulo, para você entender o contexto, apesar de eu falar aqui, mas a importância de você mergulhar na Bíblia e ver o que a Bíblia está falando. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20. Então saiu um espírito com E minúsculo e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse, ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-los, vá e faça assim. Queridos, o contexto tem 400 profetas profetizando favorável ao rei Josafá. E deixa eu só pegar aqui o nome do outro rei, e o rei Acabe. Então, o rei Josafá e o rei Acabe estão ouvindo 400 profetas no contexto aqui. E quais são as profecias desses profetas? Pode sair para a guerra, está garantida a vitória. Até um deles pegou e fez pegou um chifre e disse: olha, vocês vão ferir o exército adversário assim, dessa maneira, como se sendo chifrado por um boi bravo, vocês vão ser vitoriosos. E aí Acabe está ouvindo e está vibrando, porém Josafá, que teme ao Senhor, diz assim: não tem ninguém aqui que teme ao Senhor? Aí Acabe diz: ó, tem um aí, só que ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito. O rei Josafá diz: então traz esse homem aqui. E aí trouxeram, e você vai ler ali que Micaías chegou e fez uma profecia exatamente sob pressão. Disse: não, vocês vão ganhar. Aí o rei olhou para ele: não, me fala realmente o que Deus está falando. E aí ele diz: olha, então eu vou falar, vocês vão perder. E aí Acabe diz para Josafá: não te falei? Ele nunca fala coisa boa a meu respeito. Primeiro ele pede que fale o que Deus quer que ele ouça. Aí quando o profeta fala o que Deus realmente está falando, está vendo? Eu falei, e manda prender Micaías. Então, querido, se você nesse momento começar a falar exatamente o que a Bíblia fala, você talvez não seja muito popular. Você não vai ter muita aceitação. Por quê? Você vai falar exatamente o que Deus está mandando. E muitos não vão gostar de ouvir o que Deus está falando. Porque esses falsos profetas
E nós vamos ver aqui nos sinais que um deles é ter muitos falsos profetas. Eles estavam aqui em 400 profetas falando mentira. E por que eles estavam falando mentira? Isso é muito importante você saber. Por que esses profetas estavam falando mentira? Porque um espírito se apresentou diante do Senhor e disse: olha, eu posso seduzir todos eles lá, sendo um espírito mentiroso na boca dos profetas. Então você precisa agora estar conhecendo a Bíblia. Nesse tempo que nós estamos vivendo, mais do que antes, e mais do que amanhã, e menos do que depois de amanhã, você precisa conhecer muito, muito, muito a palavra, para você não ser engolido pelas falsas profecias, pelas coisas que você quer ouvir. Mas você ouviu o que a Bíblia diz, o que Deus está falando, e se submeter à vontade de Deus, ao querer de Deus. Esse espírito da mentira, ele pediu permissão para Deus, você vai ler lá em 2 Crônicas 18, para ser mentiroso na boca dos falsos profetas. E Deus permitiu. Então nenhum mal, até a falsa profecia, ela não acontece sem a permissão de Deus. E qual é a minha segurança e o que eu quero passar como segurança para você? É se você confiar 100% em Deus, você nunca vai ser enganado. Porque Deus vai trazer para você a revelação. Deus vai trazer para você a verdade. E você não vai ser engolido pelo mal. Porque quem fez o mal? O próprio Deus. Deus é quem criou o mal. E Deus tem o domínio do mal. E nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Por isso Jesus ensinou a oração preventiva. E qual é a oração preventiva? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer essa oração, a oração que Jabes fez. O que Jabes disse? Senhor, livra-me do mal. Não tinha sido escrito ainda, Jesus não tinha ensinado ainda a oração do Pai Nosso, e Jabes está dizendo: Senhor, livra-me do mal. E Jesus vem e ensina eu e você orarmos preventivamente, para não cairmos em tentação e nem sermos tragados pelo mal, como foi Adão e Eva. Então Deus criou o mal e Deus criou o bem, disse Isaías, e coloca diante de nós. Se você quiser mais clareza, vai agora para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus sempre dá duas opções para nós. E aqui ele está dizendo a bênção e a maldição, a vida e a morte. E eu quero dizer para você, ele escreveu, aliás, Isaías escreveu o que Deus falou. Eu fiz o bem e eu fiz o mal. E o que eu e você escolhermos é o que nós vamos receber. Então Adão e Eva escolheram o mal. O que eles receberam? A consequência da decisão deles foi ser expulso da presença de Deus. Ser expulso da presença de Deus. E agora, queridos, quando nós acabamos sendo expulsos da presença de Deus, vamos ver o que diz aqui em... só deixa eu encontrar aqui Reis. Em Reis. Já pode ir para Reis, só deixa eu confirmar se é primeiro Reis ou segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 21. Segundo Reis 17, 21. Segundo Reis 17, 21. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 21. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nabate, seu rei, Jeroboão levou
Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Ouça novamente: Jeroboão, o rei, levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Abandonar a presença do Senhor, diz o texto bíblico, é cometer um grande pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então, quando eu abandono o Senhor, eu cometo um grande pecado, eu me afasto de Deus e aí eu recebo as consequências. E quais são as consequências? Todo tipo de mal. Foi o que Adão e Eva receberam. Por isso que o princípio das dores, lá em Mateus 24, 8, diz assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Por que eu quero que você entenda a origem do mal, entenda o que eu falei domingo, e relembrei aqui rapidamente. Você está pronto, está preparado, ter nascido de novo, para você agora estar consciente que Deus fez o bem, que Deus fez o mal, para você saber que é o princípio das dores, segundo o que Mateus falou e Jesus ensinou lá, no capítulo 24, versículo 8, e no capítulo 24, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. A grande tribulação vai ter coisas tão terríveis, e nós vamos pontuar aqui nos próximos encontros, como nunca houve. E se eu e você não entendermos que isso procede do Senhor, nós vamos perder a fé. E muitos, por conta de tudo que está acontecendo, acabam perdendo a fé, ficando travado, paralisado com medo e deixando de estar na presença do Senhor, se afastando do Senhor. Eu li aqui Reis, 2 Reis 17, 21, cometem esse grande pecado de abandonar o Senhor e aí receber toda a consequência da sua decisão de abandonar o Senhor. Por isso eu preciso estar consciente: Deus fez o bem, Deus fez o mal. Eu decido em obedecer ao Senhor e ter a minha vida debaixo do cuidado de Deus e fazer o bem. E fazer o bem em meio a toda angústia e desespero. O princípio das dores é o que muitos estudiosos estão dizendo que nós estamos vivendo. É o princípio, é apenas o princípio. E quando vier a grande tribulação, então eu preciso estar pronto, ser arrebatado agora, hoje. E longe de mim, eu não estou marcando, e todos os que creem em Jesus e acreditam e vivem a Bíblia jamais vão marcar uma data. Jamais vão marcar uma data. E quem marcou levou bomba, ficou decepcionado. Os mais antigos aqui presentes, você aí nos acompanhando, lembram daquele ditado que dizia, e eu fiquei com medo na época, fiquei com medo: 1000 chegará e 2000 não passará. E por que eu fiquei com medo? Não foi em 2000, porque eu já conhecia Jesus, mas lá nos anos 80, quando eu comecei a ouvir isso, bom, só falta 20 anos, na época eu tinha uns 15, 16 anos, e eu quero viver muito tempo. E aí depois eu fui ouvindo mais ainda, aí nos anos 84 eu decidi ler a Bíblia, e aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri o texto de Mateus 24, 36, ninguém pode marcar uma data. Ninguém pode marcar uma data. Nós devemos, e agora como pastores, nós precisamos estar instruindo você aqui presente, você nos acompanhando aí, você ovelha de Jesus, instruindo sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre o que nós vamos enfrentar. E nós estarmos revestidos da palavra e ensinando, mostrando para você pela Bíblia o que Jesus ensinou e o que nós estamos vivendo e vamos viver. E estarmos prontos para se encontrar com Deus. De que maneira? Atrair o céu para a terra. Diga comigo: atrair o céu para a terra. E aí Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, para nós fecharmos aqui nessa noite,
para nós fecharmos aqui nessa noite, Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ei, escuta uma coisa. Você já ressuscitou com Cristo? Se você ressuscitou com Cristo, atraia o céu para a terra. Atrair o céu para a terra, trazer a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, e o reino de Deus sobre nós. E como que nós vamos atrair? Primeiro entendendo que nós morremos com Cristo, ressuscitamos, e agora vamos pensar nas coisas do alto, e não mais nas que são aqui da terra. E aí, princípio das dores, grande tribulação, a minha mente vai estar acima delas, porque vai estar no céu em Jesus, e vou atrair as coisas do alto para a terra, e aí as minhas vontades humanas, voluntariamente, depois continue lendo o texto de Colossenses, voluntariamente, eu vou decidir fazer morrer os desejos humanos, carnais, porque queridos, o meu desejo é que ninguém tenha Covid-19. Você sabe muito bem o que é. O meu desejo é que ninguém tenha dificuldade, tenha problema. O meu desejo é que não tenha violência, que não tenha assalto, que não tenha nenhum tipo de agressão. É o meu desejo. E eu sei que é o seu desejo. E por que que tudo isso acontece? Deus não é pai, Deus não é justo, Deus não é justiça. E alguns ainda dizem, mas se Deus é bom, por que que tudo isso está acontecendo? Por que que isso está ocorrendo? E ainda a Bíblia diz que vai piorar a situação, vai ficar mais tenso ainda, tudo isso que está descrito e que nós vamos ver aqui os sinais. E eu digo, é verdade, Deus é bom, Deus é pai, Deus nos ama, mas a consequência dos meus atos, dos seus atos, em fazer o mal, é que vai atrair a maldade. Porém, os meus atos, a minha atitude, a consequência de eu atrair o bem, que é fazer a vontade de Deus, Ele vai me proteger, Ele vai me sustentar. E o texto de Mateus vai dizer assim, que por amor aos seus escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, no princípio das dores, em meio à grande tribulação, eu e você, se confiarmos 100% em Deus e vivermos a palavra, atraindo o céu para a terra, nós seremos sustentados, protegidos e guardados de todo o mal. E eu te sugiro, faça todos os dias a oração do Pai Nosso, não como uma reza, mas faça dizendo, Senhor, livra-me do mal, livra-me da tentação. Quando as pessoas estiverem falando mal do governo, Senhor, livra-me de entrar na conversa e falar mal do governo também. Quando as pessoas estiverem fofocando, livra-me, Senhor, nem me deixe fazer aquele sorriso amarelo. Aquele sorriso é que você não tem coragem de dizer não. Mas se eu quiser atrair o céu para a terra, Efésios capítulo 4 diz que não somente os que praticam, mas os que concordam, os que pactuam com isso estão condenados. Então, se eu e você começarmos a viver a palavra de Deus na integridade, até aqui aonde você está, você vai sofrer perseguição. Já nesse momento. Não vai ser depois na grande tribulação, é agora. Se eu e você vivermos a verdade, você sabe que Jesus, Ele foi à cruz condenado, porque Ele viveu e Ele é a verdade. E Ele viveu única e exclusivamente a verdade. E se eu e você começarmos a viver a verdade, a grande tribulação não vai vir lá depois de alguns anos. O princípio das dores não vai começar daqui a alguns anos, mas vai começar agora.
Quando você decidir isso, viver isso na integridade. Está dando para você entender? Então vamos encerrar dizendo que a origem do mal foi originada no Jardim do Éden, onde Deus fez duas árvores, plantou lá, do bem e do mal. E disse, olha, vocês não comam essa. E eles comeram. Oi? Isso, uma árvore do conhecimento do bem. Eu falei duas? Então me perdoe você que está assistindo aí, que bom que você está aqui e me corrigiu. Uma árvore com o fruto do bem e do mal. E para os homens decidirem. Ótimo, então agora obrigado. Então agora você entendeu. Então é você que decide. É você que decide. E quando eu decido pelo bem, Deus vai me proteger. Vai ser fácil? Não. Mas quando eu decido andar pela porta estreita, Deus vai me proteger. Eu termino contando uma experiência que nós vivemos lá nos anos 80. Ainda tinha lá os meus 16 anos, 17. E lá no interior do estado de Santa Catarina, na região mais fria do Brasil, região de São Joaquim, nós fomos visitar uma família, conhecidos na cidade de Lages, e aí ele nos levou numa grande fazenda. E eu e o meu amigo fomos dar uma volta na fazenda. E olhando a fazenda, as coisas lindas, entramos lá num planalto, num pasto bonito demais. E num amontoado de árvore lá, tinha uma vaca que tinha acabado de parir um novilho. E nós chegamos perto na inocência, sem ter experiência. E quando chegamos que ela nos viu, ela deu aquela batida de pata no chão. E com aquela guampa, aquele chifre desse tamanho, veio para cima de nós. Meu Deus! Eu com 16 anos tinha essas mesmas pernas aqui de 1,5 m. E o Zezão, que era o meu amigo Zé Grandão, o apelido dele era Zé Grandão, tinha quase 2 metros. Ele disparou na minha frente. Mas não sei como é que eu corri tanto. E até hoje eu não sei. Porque eu vi uma cerca de arame, literalmente, Deus é testemunha. Eu não sei se eu passei por baixo, no meio ou por cima. Mas eu passei para o outro lado. Tudo que eu lembro é isso. E aí, depois que passamos para o outro lado, ficamos assim dizendo tchau. E ficamos provocando a vaca. E a vaca braba do outro lado, da cerca de arame. E aí entendo o que é o caminho apertado. O caminho apertado é isso mesmo. Você olha assim, mas se você decidir se lançar em Deus, você vai descobrir que você passa por Ele e vai ficar tranquilo. E o capeta vai ficar do outro lado e não vai atacar você. Isso aconteceu conosco verdadeiramente. E eu não sei mesmo como que eu passei aquela cerca de arame. Se eu pulei por cima, se eu me agarrei no arame, eu só sei que eu consegui passar por conta da vaca brava atrás de mim. Então, queridos, se você entender que o diabo não brinca, que o diabo é o seu adversário, que o diabo não vai perder oportunidade, ele não faz tudo, mas ele aproveita de tudo. Então, qualquer brecha, qualquer falha que eu deixar, ele vai aproveitar para me massacrar. E ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, ele não tem nenhum tipo de amor. Ele atrai e ele detona, ele atrai e ele detona. É o contrário de Deus. Deus espera você decidir voluntariamente. Quando você decide voluntariamente, aí ele começa a tratar você. E você diz, Senhor, eu decido morrer para a velha natureza. Eu entendo que do Senhor vem o bem, eu entendo que do Senhor vem o mal, e eu decido pelo bem. E quando você decide, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te proteger, você vai andar no caminho estreito. E quando você estiver dentro do caminho estreito, você vai descobrir que Ele é muito seguro, que Ele te dá segurança, que Ele te dá paz, que Ele te dá alegria, que Ele te dá família, que Ele te dá casa, que Ele te dá amor, que Ele te dá segurança, de que independente do princípio das dores, da grande tribulação, você vai saber que Jesus vai voltar e que você vai estar subindo com Ele e vai estar reinando com Ele. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar encerrando. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e que a Tua palavra abra o nosso entendimento. No domingo aqui o Mateus vai começar a falar sobre no princípio das dores, os sinais. E nós, ó Pai, queremos que a Tua palavra abra os nossos olhos,
já vimos a origem do mal, já ouvimos, ó Pai, que os sinais vão acontecer, já percebemos que Jesus nos ensinou tantas verdades, já passamos, ó Pai, que o grande e o mais importante é compreender quem nós somos e o que nós recebemos. O presente do nosso nome está escrito no livro da vida. Pai, que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor avive a tua igreja no meio dos anos, e aqueles que estão dormindo dentre os mortos possam ser ressuscitados, renovados, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos encerrar cantando, e você que está presente, que trouxe o seu dízimo e a oferta, pode deixar aqui à minha direita ou à minha esquerda. Você que está aí no seu lar acompanhando, pode fazer a sua contribuição via online, transferência bancária, ou passar aqui no prédio da igreja, trazendo o seu dízimo e sua oferta ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar cantando. Você que não pôde estar presente aqui, depois pegue aí o material da microcélula, e quem tiver, vocês que estão presentes, vamos ter uma reunião muito especial em relação às microcélulas, vai ser demais. Aleluia, glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Vamos adorar o Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças, enfim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, se derrame, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer mais uma vez, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer
dizer que és formoso. Não há outro lugar, não há outro lugar a não ser a sua presença, Senhor. Nós queremos nos derramar nessa noite, Jesus. Receba, Senhor, receba no seu trono com cheiro suave, Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que é formoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, glória a Deus.